We really cherish the support and backing that Pastor George Foster does for us. Então a gente sempre apoiou o pastor Jorge no nosso meio. He is my co-worker in Brazil. Ele trabalhou comigo no Brasil. Traveled together. Viajamos juntos. I never argued with him because he was bigger than I. Eu nunca briguei com ele porque ele era maior do que eu. But he has a love for God that's incredible. Mas o conhecimento dele do Senhor é incrível. And he told me this week he just finished writing another book that he's going to be published in Brazil. Então ele terminou essa semana de escrever um novo livro que vai ser publicado no Brasil. So he has a heart after God. Então ele tem um coração pelo Senhor. And we asked him to come share the word with us. Nós convidamos para vir e compartilhar a palavra conosco. And since Pastor Paulo told me he is a professional interpreter, I asked him if he'd come and interpret. Então o pastor Paulo, como ele é um intérprete profissional, nós convidamos para vir traduzir essa noite. You may come. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor estejam em todos os corações, amém? Good evening, may the grace and peace of Jesus be in each heart, amen? Desejo realmente que os irmãos estejam perto do Senhor e que Deus esteja abençoando todas as áreas de sua vida. My real desire is that each life here may be close to the Lord and that the Lord may be blessing each area of your life. And for those of you who don't know that I speak English, E para aqueles de vocês que não sabiam que eu falo inglês, eu preparei a mensagem hoje em inglês. I prepared the message this evening in English. Então, os irmãos vão ter que suportar meu pobre de inglês. You're going to have to endure my poor English. And the truth is, I haven't preached in English for a long time, so A verdade é que faz tempo que eu não prego inglês. this is the first. Estou feliz de ter o pastor Paulo aqui comigo aqui. I'm glad to have Pastor Paul here with me. Eu Thank já you. no Brasil eu fazia esse trabalho muito. I did this kind of work in Brazil a lot. E eu sei que você tem que estar muito atento e ter muita presença de Deus para pensar na palavra certa na hora certa. I know that you have to have your antennas up at all times to say the right words that God wants, that God is speaking through the speaker. And one time I'd been asked to interpret for a Presbyterian pastor. Uma vez me pediram para interpretar para pastor presbiteriano. What a challenge! Que desafio! And he was preaching here in Minneapolis. Ele estava pregando aqui em Minneapolis. And we had lunch together one day. Saímos para almoçar dia. And he said, George, I'm a little bit nervous about preaching in English. Ele falou, Jorge, eu estou um pouquinho nervoso de pregar em inglês. And would you mind interpreting for me? Você se importaria em interpretar para mim? And so, no, I said, glad to. Falei, não, teria prazer. Well, that night we preached in a large auditorium to a large crowd. Então, naquela noite era um auditório grande, um grupo bastante grande. But they had the speaker turned the wrong way so that I couldn't hear the pastor very well as he spoke. Mas os alto-falantes estavam virados na direção oposta, eu não podia ouvir o pastor direito. And so I watched him. I watched his lips. I watched his facial expressions. Eu observava o lábio dele movendo a expressão no rosto. And we finally got through the message all right. E finalmente a mensagem saiu bem. Then the pastor got up and he said, we learned a lesson tonight. E o pastor se levantou e falou, aprendemos uma lição hoje. You could see that the interpreter was having a hard time hearing or understanding the speaker. Você viu que o intérprete teve mau tempo, foi difícil para ele ouvir e entender o pregador. And the truth is that all of us are here to interpret God's message. E a verdade é que todos estamos aqui para interpretar a mensagem de Deus.
And so we have to hear the voice of God. Então temos que ouvir a voz de Deus. And if we're not hearing the voice of God, E se não estamos ouvindo a voz de Deus, how are we going to interpret his message for the people? como vamos interpretar essa mensagem para o povo? I never forgot his comments. Nunca esqueci aquilo. But our text tonight is a very familiar one. It's in Romans 12, 1 and 2. O nosso texto nessa noite é muito familiar, é Romanos 12, 1 e 2. And I will read, and then my brother will read after I do. Therefore I urge you, brothers and sisters, Portanto, meus irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, in view of God's mercy, que se ofereçam em sacrifício vivo, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. ofereçam os seus corpos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. This is your true and proper worship. Esse é o culto racional de vocês. Do not conform to the pattern of this world, Não se amoldem ao padrão deste mundo, but be transformed by the renewing of your mind. mas transformem-se pela renovação da sua mente, And then you will be able to test and approve what God's will is. para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a vontade de Deus, His good, pleasing, and perfect will. boa, agradável e perfeita. I think that all of us who are believers in the Lord Jesus Christ, Eu creio que todos nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, we hope to be always doing His will. esperamos estar sempre fazendo a sua vontade. We hope that we will be guided by God into a plan that He has for our lives. Esperamos ser guiados por Deus num plano que Ele tem para as nossas vidas. And we don't want to be wasting our time doing other things when God has something specific for us to do. Não queremos perder tempo fazendo outras coisas quando Deus tem algo específico para que façamos. But sometimes we wonder if we've really found that plan. E algumas vezes nos perguntamos, será que encontrei aquele plano? And will I ever be able to know if I'm in God's will? Será que poderei saber algum dia se estou na vontade de Deus? And we see people who obviously are doing something great for God. E vemos alguns que, obviamente, estão fazendo coisas grandes para Deus. And we think, oh, I wish I could do that. E dizemos, quisera poder fazer algo assim. But I don't think I have what it takes to do what they're doing. Mas eu não creio que tenho o que se necessita para poder fazer o que eles fazem. Oh, if God would only help me to know His will. Se Deus me ajudasse a conhecer a sua vontade. We've all cried out to God for help. E todos pedimos a Deus por ajuda em oração. I've done it, you've done it, I think most of us have done it. Eu já fiz, você já fez, creio que a maioria de nós fizemos. But I've noticed over the years there's a great disparity among Christians regarding the need for God's help. Mas eu noto uma disparidade muito grande entre os crentes, observando ao passar dos anos, de como pedir a ajuda de Deus. Some know that they need God's help and are sincere and diligent about seeking it. Alguns sabem que precisam da ajuda de Deus e são diligentes e sinceros ao buscá-la. And others appear to wait until they get into some extreme need and ask for God's help and do it desperately. E outros esperam até que estão em extrema necessidade e gritam, me ajuda, Senhor, Senhor. And there's still others who think that the help they need is theirs by entitlement. E alguns que pensam que a ajuda que eles precisam, eles merecem, então vai estar lá quando eles precisarem. And there's no need to get into the process of asking, seeking, knocking in prayer. E você não precisa passar por aquele processo de pedir se vos dará, buscar e achareis, pedir e dar-se-vos-á, não precisa disso. Then there are those who are easily convinced by manipulators that God helps those who give generous offerings and receive powerful prayers from an anointed one. E tem aqueles que são facilmente manipulados, que creem que o seu pregador sabe pegar bastante dinheiro de você, que eu vou te dar uma oração bastante ungida. Então, se eu der esse dinheiro, Deus vai me abençoar em todas as áreas. He's pretty expressive, isn't he? I have to make you look good. That's a big challenge. And then there are those who know they are not fully consecrated to God.
E existem aqueles que sabem que não estão totalmente consagrados a Deus and they feel unworthy to ask for or receive God's help. e se sentem indignos de pedir a ajuda de Deus. Where do you fit into those 5 categories? Em qual dessas 5 classes você se encaixa? I know that I've probably been in 1 or 2 of the classes, and I think I know where I am today. Eu creio que já encaixei em umas 2 dessas e creio que sei em qual me encaixo hoje. There were times when I was much too self-reliant, Houve tempos na minha vida quando eu confiava em mim mesmo muitíssimo. and I think there were times when I was afraid to move forward because I didn't know for sure if God was in it. E outras vezes eu tinha medo de me mover, porque eu não sabia se Deus estava naquilo ou não. But now I'm going to tell you something that you're not going to believe. Mas agora eu vou te contar uma coisa e eu acho que você não vai crer. I'm 74 years old. Eu tenho 74 anos de idade, de juventude. And as the years go by, I find myself more and more dependent on God for His help. Quanto mais passam os anos, mais me encontro dependente de Deus por sua ajuda. I think that my abilities are diminishing a bit. Eu creio que as minhas habilidades diminuíram um pouco. And so I need to trust in the Lord at all times for every little thing. E preciso confiar em Deus o tempo todo para coisas pequenas também. In the Romans 12 text that we read, we have the steps to take to experience the will of God for our lives. No texto de Romanos 12 que nós lemos, estão os passos que nós temos que dar para saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. There are 3 little steps, and it's pretty easy to identify them. 3 passos simples, bem fáceis de identificar. The first one is to offer ourselves 100% to God. O primeiro é oferecer-nos a Deus 100%. The second is to refuse to follow the ways of the world. O segundo é recusar em seguir a fórmula do mundo. And the third is to be transformed by renewing our mind. E o terceiro, ser transformado pela renovação da nossa mente. Now, maybe all of us have prayed at some time, I want to give my life to you, Lord, 100%. Talvez todos nós algum dia oramos, Senhor, eu quero te dar a minha vida 100%. But maybe we've really wondered if that's that 100%, if we're really giving it. E às vezes nos perguntamos, será que eu dei aquele 100% mesmo? I've noticed that there are many people who have a low self-esteem. Já notei que algumas pessoas têm uma autoadmiração pequena deles mesmos, uma estima própria pequena. And so they hear challenges about things to do at church. E eles escutam sobre desafios de coisas para fazer na igreja. But they think, I'm not really as talented as some of the other people. E eles dizem, eu não sou tão talentoso como algumas outras pessoas. I think I'd better let them do it rather than offer myself. Eu acho que melhor deixar eles fazerem ao invés de eu me oferecer. And the truth is that some people have certain talents that others don't have. A verdade é que alguns têm alguns talentos que outros não têm. For instance, I like to write, and my abilities have always been in the area of language. Por exemplo, eu gosto de escrever, a minha habilidade sempre foi na área de línguas. But don't ever ask me to do anything that demands science or mathematics. Mas não me peça para fazer nada que envolva ciência ou matemática. And it's interesting that people have certain talents. Every one of us have gifts that have been given to us by God. E é interessante notar que cada um de nós tem dons dados por Deus. And we get to looking at others and looking at ourselves and preparing ourselves. E nós podemos olhar para outros e olhar para nós mesmos e preparar-nos. I wrote a little booklet one time. Eu escrevi um livrinho uma vez. And it starts out by saying, de onde vem o meu valor? And the title starts like this: Where does my value come from? Quando me sinto inútil e de pouco valor? When do I feel useless and without any value? Quando estou triste, gemendo de dor? When I am sad, groaning with pain. Quando me comparo com outros e me acho inferior? When I compare myself with others and I feel inferior.
eu digo a mim mesmo I say to myself e a todos ao meu redor, and to all around me, Deus é meu Criador, é Ele quem me dá valor. God is my creator. He is the one who gives me value. Amen. You didn't even notice that we switched languages, did you? Você nem notou que nós estamos indo para lá e para cá também, né? Well, the truth is we all want to be blessed. Mas a verdade é que todos nós queremos ser abençoados. And we know there's a price to pay to always live in the blessing of God. Sabemos que há um preço a pagar para viver sempre na bênção de Deus. We may not be willing to pay the price. We think we cannot expect God's help to be the person that God wants us to be. Talvez não queremos pagar o preço para ser aquela pessoa que sabemos que Deus quer que a gente seja. Whenever I think about this text where Paul is urging us to give ourselves completely to God, Toda vez que penso nesse versículo, quando Paulo está urgentemente falando, entreguem-se completamente a Deus. I remember that he says, I urge you by the mercies of God. Eu lembro que ele, pelas misericórdias de Deus, eu rogo a vocês. Now, sometimes we think that if we give ourselves completely to God, He's going to ask us to do something that's way too hard to do. Algumas vezes pensamos que se damos a gente inteiro para Deus, Ele vai pedir alguma coisa grande demais que a gente não pode fazer. But we need to remember that when He asks us to give ourselves to Him, Mas temos que lembrar que quando Ele pede que a gente se dê todo para Ele, the basis of His request is the mercy of God. a base do pedido que Ele faz são as misericórdias de Deus. God is not going to ask us to do something that is going to be bad for us. Deus não vai pedir que a gente faça algo que vai ser ruim para a gente, Oh, it might not be easy. ou que talvez não seja fácil. But I like that phrase that I've heard so many times. It won't be easy, but it will be worth it. Não será fácil, mas valerá a pena. Eu gosto muito dessa frase que eu li uma vez. And so we must be willing to pay the price. Então temos que estar dispostos a pagar aquele preço. I a lot of times think of the story of Peter who failed the Lord. Muitas vezes eu gosto de lembrar da história de Pedro, que ele negou a Jesus. And he was always the one who was sort of the first to volunteer. E ele sempre era aquele que era o primeiro voluntário. And he liked to say that even if everyone abandons you, I will be with you. E ele gostava de falar assim: ainda que todos aqui te abandonem, eu nunca. How many of us are like that? Quantos somos assim? Many of us are just the opposite, aren't we? Muitos de nós talvez somos o contrário. Let them try it, and I'll see if it works. And if it works, I'll do it. Deixa eles tentarem, vou ver se funciona. Se funcionar, depois eu faço. But and so Peter said that he would always be faithful to the Lord. Então Pedro falou: eu sempre vou ser fiel ao Senhor. And you remember that Jesus said to him, before the cock crows twice, you will deny me 3 E times. você lembra a resposta de Jesus? Antes que o galo cante amanhã de manhã 2 vezes, você vai já ter me negado 3. And Peter just didn't think that could ever happen. E Pedro pensou: isso jamais vai acontecer. But when he got into the circumstances and people were saying, hey, he's a follower of Jesus. Mas quando ele estava no miolo do problema, todo mundo apertando ele, falando: você é seguidor de Jesus. And 3 times that happened. 3 vezes aquilo aconteceu. And each time he said, no, 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 no. Cada vez ele falou: não, 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 não. In fact, one time he said, I never knew him. E uma vez ele até falou: eu nunca conheci esse cara, não. And then E então he heard the rooster crow. ele escuta. He heard the rooster crow. Ele ouviu o galo cantar. I thought he was going to do it again. Well, Peter was very much ashamed. Você imagina, Pedro ficou super envergonhado. Then they took Jesus to the cross and crucified him. E depois dali já arrastaram Jesus para a cruz e ele foi crucificado. By the way, I want to make a suggestion. E eu quero fazer uma sugestão aqui. There's a film that I saw last Saturday night called Risen.
Eu fui sábado passado ver um filme no cinema chamado Ressuscitou, em inglês Risen. Vale a pena. It is worth seeing it. Quantos já viram? How many already saw it? 1, 2, 3. Risen. Vai. Oh, go. You know, Vai. the night that we were there, I went with my sister-in-law, A noite que eu estava lá, eu fui com a minha cunhada and there were very few people there. e tinha muito pouca gente. And I thought, oh, how many people need to see this film? E eu falei, quantos precisam ver esse filme? Well, anyway, the disciples kind of hid themselves away for fear of the Jews. Então, por medo dos judeus, os discípulos se esconderam. And one day, Peter was very discouraged. E um dia Pedro estava bem desanimado. Do you think men and women of God ever get discouraged? Você crê que os grandes homens e mulheres de Deus algumas vezes ficam desanimados? Think about John the Baptist. Pensa em João Batista. He was the one who announced the coming of the Lord. Ele veio anunciar que Jesus viria. The one who said, this is the Lamb of God that takes away the sin of the world. O que apontou para Jesus e disse, aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. He was the one who baptized Jesus Foi ele que tinha batizado Jesus. and saw the Holy Spirit come and land on him and pose on him and bless him. Ele viu corporalmente uma pomba baixar sobre o Filho de Deus e pousar nele. At one time, Jesus said, there has never been a person born of a woman that is greater than John the Baptist. E uma vez Jesus falou, nenhum homem nasceu de mulher até hoje tão grande como João Batista. And then John the Baptist was put in prison. E João Batista é preso. And I don't know how long he was actually in that prison. E eu não tenho ideia quanto tempo ele estava naquela cadeia. But one day when Jesus was preaching, Mas um dia, quando Jesus estava pregando, he sent some messengers to Jesus ele enviou, João Batista enviou alguns mensageiros a Jesus to ask him, is it really you, or should we be looking for another? para perguntar, é o Senhor mesmo ou a gente deveria buscar por algum outro Messias? Just think of that, a person who had had such a tremendous ministry, Pensa bem, uma pessoa que tinha tido um ministério tremendo como aquele, and received the praise of Jesus that no one greater than he had ever lived. recebeu o louvor da boca de Jesus que nenhum homem tinha sido tão grande na história como ele. And yet he got into a situation in his life where he began to wonder, E agora está numa situação na sua vida quando ele começa a duvidar. was it really worth it? Será que tudo que eu fiz valeu a pena? Did it do any good? Serviu para alguma coisa? Is he really the Messiah? Será que é ele mesmo o Messias? And so he sent that message to Jesus. Então ele enviou aquela mensagem a Jesus. And Jesus said, tell him E Jesus respondeu, vai e diga a João that the lame walk, que os coxos, os aleijados estão andando, the blind see, os cegos estão recebendo vista, and the gospel is preached to the poor. e o Evangelho, as boas notícias estão sendo dadas aos pobres. He wanted to encourage John. Ele queria dar ânimos a João. But you see how anybody can be subject to a time of doubt and a time of discouragement. Então veja como qualquer pessoa está aberta a ter dias de estar desanimado e sem vontade de fazer nada. I've been through a time like that. Eu passei por um tempo assim. I went through a time when it seemed like everyone was against me. Eu passei por um tempo que parecia que todo mundo estava contra mim. Changes were coming fast and furious, and I just didn't really think I could go along with them. As mudanças estavam vindo tão rápidas, os computadores tão rápidos, eu acho que eu não vou poder pegar essa onda. And the problem was too that you couldn't disagree in that atmosphere. O problema era que naquela atmosfera você não podia estar em desacordo. So what happened? They sort of pushed me aside. Então o que aconteceu? Começaram a me empurrar e me pôr de lado. One day I told someone that we were sitting by a table, and I said, if this table represents the mission, I spent 40 years right in the middle. E um dia a gente estava sentado a uma mesa e eu falei, se essa mesa representa a nossa missão, eu passei 40 anos no centro dessa mesa. But right now I'm on the edge. Mas nesse momento eu me sinto de lado. And I got a little bitter about that.
E eu lembro que eu me amargurei com aquilo. Any of you been through experiences similar to that? Será que alguém aqui já passou por alguma experiência semelhante a essa? Oh, let me tell you, God really used that experience in my life. Eu quero dizer para vocês que Deus usou muito aquela experiência na minha vida. First, He took away some things that had become too important to me. Porque algumas coisas tinham ficado agora super importantes para mim. He took them away. E Deus tirou elas. And He let me simplify my life. E Ele me deixou fazer a minha vida ficar mais simples. And I didn't have to get involved in administration anymore. E eu não tive que ficar envolvido na administração mais. I could dedicate myself to the ministry that God had really given me. Eu pude agora me dedicar ao ministério que Deus realmente me tinha dado. And after a while I realized that this was good for me. E depois de um tempo, cheguei à conclusão de que aquilo era bom para mim. And the scripture we read says that the will of God is good, it's pleasant, it's perfect. E o texto que nós lemos diz que a vontade de Deus para nós ela é boa, ela é agradável e perfeita. But sometimes we need time to get the perspective we need to see that it really was good. Mas algumas vezes precisamos desse tempo para poder ver que realmente o que Ele quer para nós é o que é bom. And today I know that it was good for me. E hoje eu sei que aqueles momentos, aquilo foi bom para mim. Well, anyway, let's go back to Peter. Mas voltemos ao Pedro. And so one day he was so discouraged Dia, Pedro estava tão desanimado that he said to his fellow disciples, I'm going to go fishing. que ele olhou para os seus amigos, os outros discípulos, e falou: sabe o quê? Vou pescar. It's not because I just have this longing to eat a big fish. E não é porque eu estou com vontade de comer um peixe bem gostoso. But that was his occupation before he followed Jesus. Mas essa era a profissão dele antes dele vir seguir a Jesus. And if I understand it correctly, E se eu entendo corretamente, Peter he was going back. He said, I don't know how to be the man that God wants me to be, but at least I know how to fish. Pedro estava voltando à sua profissão. Talvez pensando, eu não sei se eu sou esse homem que Jesus pensava que eu sou melhor como pescador mesmo. And so they went out and they fished all night. E eles foram com os amigos e tentaram pescar a noite inteira. And he discovered that the thing he thought he knew how to do, he didn't know how to do. E descobriu que o que ele pensava que sabia fazer, ele não sabia. They fished all night. Porque a noite inteira pescaram. They didn't get one little minnow into the net. Não pegaram um lambari na rede deles. But then Jesus came along in the morning. De manhã cedo, vem Jesus. And Jesus hollers out to them, throw the net out on the other side of the boat. E da praia, Jesus grita para eles lá no barco: joga a rede do outro lado. And so they threw the net over on the other side. Então eles jogaram a rede do outro lado do barco. And they caught 154 fish. E 153 peixes foram pescados. And to their surprise, the nets did not rip. E para surpresa deles, as redes não se rasgaram. To drag that net into the beach to be able to get the fish out of the net. Puderam arrastar a rede até a praia para poder tirar os peixes. And then Jesus is there, and he's been making a fish fry already for them. E Jesus está lá, e Jesus estava fazendo peixe para eles já por um tempão. Já tinha churrasco de peixe para eles. How many of you eat fish for breakfast? Quantos de vocês comem peixe de manhã no café da manhã? Really? Good for you. Uma pessoa. Bom, Well, Jesus had the fish all ready for them. Jesus já tinha um peixe na grelha para eles. Uau. And then he faced Peter. Então ele olhou Pedro no rosto And then he said, Peter, e falou para ele: Pedro, do you love me? você me ama? I can't imagine a more humiliating question. Eu não posso imaginar uma palavra mais humilhante. If he had asked me that question, I'd be thinking, if I say yes, he would say, why did you deny me then? Eu fico pensando, se eu respondo para ele que sim, eu amo, ele me perguntando: por que você me negou então? But he said, yes, I love you. Mas ele respondeu: sim, eu amo o Senhor.
And if it was humiliating to hear that question the first time, Jesus asked it again. Se foi humilhante ouvir essa pergunta a primeira vez, mas Jesus pergunta a segunda vez. It's kind of do you really love me? Como que você me ama de verdade? And Peter said yes. Pedro disse sim. And then he asked him the third time. Aí ele pergunta a terceira vez. And Peter answered, you know everything, Lord. You know that I love you. E Pedro responde assim: o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe que eu te amo. But the most interesting thing to me in that whole story is not the questions that Jesus asked, nor the answers that Peter gave. Mas o mais interessante para mim nessa história não são as perguntas que Jesus faz ou as respostas que Pedro dá. It was the response that Jesus gave to Peter's answers. Mas foi as respostas que Jesus dá às respostas que Pedro lhe deu. He said, feed my sheep. Ele disse: então vai e alimenta as minhas ovelhas. Feed my sheep. Alimenta os meus cordeirinhos. Feed my sheep. Alimenta as minhas ovelhas. 3 times he asked, 3 times Peter answered, 3 times Jesus said, feed my sheep. 3 vezes ele pergunta, 3 vezes Pedro responde, 3 vezes Jesus dá de volta: então vai e alimenta as minhas ovelhas. In other words, I think that it was like Peter had given up on the ministry. Em outras palavras, eu creio que Pedro tinha dito não mais ao ministério. Maybe he had even given up on himself as a person. Talvez ele tinha se rendido, ele mesmo como pessoa: eu não dou conta. But when Jesus said, feed my sheep, Mas quando Jesus lhe disse: alimenta as minhas ovelhas, it was as though he were saying, you may have given up on yourself, but I have not given up on you. é como se Jesus estivesse dizendo: talvez você não crê mais em você mesmo, mas eu creio em você. And sometimes I think we may get into that situation in life. E nós, talvez algumas vezes, nos encontramos em situações assim na nossa vida. We think that we're just not up to it. Nós cremos que nós não somos a pessoa para fazer aquilo. But the Lord doesn't give up on us. Mas Deus não entrega os pontos com a gente. I remember one time I was in London and a friend suggested that I read a book. Eu lembro que uma vez em Londres, um amigo me sugeriu que lesse um livro. And that book was just like God speaking to me audibly. E quando eu abri aquele livro, parece que Deus audivelmente estava conversando comigo. I felt like that I had failed God. Eu senti que eu tinha falhado com And Deus. that I didn't really have any future in the ministry. I didn't have any future in the ministry. Eu não tinha nenhum futuro no ministério. But God ministered to me and He said, I know where you are and I know that I'm going to use you yet. Mas Deus ministrou com aquele livro e falou assim: eu sei em que lugar você se encontra nesse momento e eu sei como te vou usar ainda no futuro. And I think what we really need is to be able to maintain our intimacy with God. Eu creio que realmente precisamos é manter a nossa íntima comunhão com Deus. And I think that the intimate communion, the intimate fellowship with God is the greatest of all the blessings there are. Eu creio que uma amizade sincera com Jesus, com Deus, é a maior coisa que um ser humano pode ter. And I know when Dolly was sick and I cared for her for 3 years, Eu creio que quando a minha esposa se enfermou, eu cuidei dela por 3 anos. and most of the time I felt like it was a great privilege. Na maior parte do tempo eu senti como que aquilo era um grande privilégio. Every once in a while I would get lonesome for my time of traveling the world and ministering to people. Uma vez ou outra eu me sentia solitário, as minhas viagens pelo mundo e como eu estava tendo fellowship, comunhão com as pessoas. But the thing that really strengthened me through that whole time was the intimacy with God. Mas o que me fortaleceu naquele período completo foi a minha amizade íntima com Deus. Sometimes when you don't feel you're doing so well is when God seems the closest. Algumas vezes quando você pensa que não está sendo muito bem sucedido, é quando Deus está mais pertinho de você. Jesus, after he had
or when he was preparing to go to the cross. Jesus, quando estava se preparando para ir à cruz, In John 15:5, em João 15, versículo 4, he said, I am the vine, you are the branches. ele falou assim: eu sou a videira verdadeira, vocês são as ramos, os ramos. If you remain in me and I in you, Se você permanece em mim e eu em você, you will bear much fruit. você vai dar muito fruto. Apart from me, you can do nothing. Longe de mim, você não pode fazer nada. Oh, we need to be so aware that we can't do anything without him. Nós precisamos nunca esquecer disso. Não podemos fazer nada sem Ele. Oh, we can get up in the morning, we can brush our teeth, we can go to work. Nós podemos levantar de manhã, escovar o dente, ir para o trabalho. But what are we really accomplishing for the kingdom of God? Mas o que é que estamos realmente realizando para a eternidade, para o reino de Deus? More and more, every day I ask for the Holy Spirit. I ask for the fullness of the Holy Spirit every day. Mais e mais, todos os dias eu peço para o Espírito Santo, me enche completamente, eu quero estar cheio de Ti o tempo todo. I need the Holy Spirit to walk with God. Eu preciso do Espírito Santo para poder caminhar com Deus. Not just to get up and preach. Não só para me levantar aqui e pregar. No, I need the Holy Spirit to keep a good attitude throughout the day. Eu preciso do Espírito Santo para ter uma atitude boa durante o dia. And I know that I really don't accomplish anything in Lord, unless the Lord is leading and blessing and guiding. E eu sei que eu não faço nada que vale a pena, a não ser que Deus me esteja liderando e guiando. I'm reminded of the verse that Solomon wrote, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Vem à minha memória esse versículo do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. You know, we really need to get serious with God. Sabe, gente, nós precisamos ficar sérios com Deus. We can't just sort of be on the margin of things. Nós não podemos viver à margem das coisas. We can't. Well, we just need to give everything we've got to Him. Nós temos que pegar tudo que temos e dar para Ele. And we may wonder, well, other people do that, and I've got my life to live, I've got my job, I've got my family, I've got my things that I do. Eu tenho minha vida, meu trabalho, eu sou tão ocupado, tanta coisa que fazer, deixa outras pessoas fazer isso, eu não. And I'm not saying you've got to give up your job. Eu não estou falando que você tem que parar de trabalhar, But you've got to be 100% up for God wherever you are, whether it's on the job, whether it's at home, whether it's in the church. You need to be available to God. mas onde você esteja, em casa, no trabalho, na igreja, você está dando o seu 100% para Deus. And there's an expression that I use once in a while. Há uma expressão que uma vez ou outra eu uso. Eu estou careca de saber disso. I'm bald of knowing this. I've known this forever. And we do know it. E a gente sabe tudo isso. But somehow there's some kind of a blockage between our actually doing what God has put before us. Mas parece que tem bloqueio entre saber e fazer isso que Deus está colocando diante de nós. And, well, we just kind of stay where we are. E aí ficamos parados onde estamos. But God's got things much better for all of us. Mas Deus tem coisas muito melhores para cada um de nós. And you could think, well, I could never get up and preach a sermon. E talvez você esteja dizendo, eu nunca posso ficar em pé aí na frente, nunca poderei pregar um sermão. But there are things that you can't do that maybe the preacher can't do. Mas há coisas que você pode fazer que talvez o pregador não possa fazer. They always say that 20% of the people in the church do 80% of the work. E tem um ditado na igreja que 20% do pessoal faz 80% do trabalho da igreja. But there's something for everybody to do. Mas há algo para cada pessoa fazer na igreja. And once again, God's appeal is based on His mercy. Então, o apelo que Deus faz, o chamado, é baseado na misericórdia dele.
and his great desire to see each one of us fulfilling his part in the kingdom of God. Seu grande desejo é ver a gente realizado nos nossos sonhos, no seu reino, fazendo a sua vontade. And once again, I go back to that saying, E uma vez volto a esse ditado: it won't be easy, but it will be worth it. talvez não vai ser fácil, mas vale a pena. You have to know that God loves you, Você tem que saber primeiro que Deus te ama and he loves you enough that he will empower you to do it. e que Ele te ama tanto que Ele vai te dar o poder para fazer aquela coisa. One of my favorite sayings is the following. Dos meus ditados preferidos é esse: Deus me ama assim como eu sou, God loves me, yes, the way I am, but he loves me too much to leave me the way I am. mas Ele me ama demais para me deixar como eu estou. Think about that. Pensa nisso um pouquinho. Say it with me. Repete comigo: God loves me as I am. Deus me ama como eu sou, He loves me too much to leave me as I am. mas Ele me ama demais para me deixar como eu estou nesse momento. He's always got better things for us. Ele sempre tem coisas melhores para a gente. We need to take a step of faith and just put ourselves out on the altar of God Nós temos que dar aquele passo de fé e nos jogarmos no altar de Deus and say, I'm here to do the will of God. e dizer: eu estou aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. You must be confident that if you ask for and depend upon his help, he will give it. E ter a certeza de que você pedir para Ele, Ele vai fazer isso por você. And Isaiah 41:13 says, Isaías 41:13 diz assim: For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand. porque eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela tua mão direita And says to you, do not fear, I will help you. e te digo: não tenha medo, eu vou te ajudar. Do you believe that God can help you to do what his plan for your life is? Você crê que Deus pode te ajudar a realizar aquele plano que Ele tem para a sua vida? Or maybe you're thinking, I've already tried and it didn't work out. Talvez muitos estão pensando que já tentei, mas não funcionou. Try it again. Tenta de novo. Try it again. Tenta uma vez Give mais. yourself to God again. Joga-se nos braços de Deus uma vez mais. Reaffirm your commitment to follow Jesus and to do his will. Renove aquela promessa que você fez um dia: eu vou te seguir, eu vou fazer a tua vontade. 7:30 already? Já são 7:30. How many of you will give me one more minute? Quantos me dão um minuto mais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At least 20 minutes. Pelo menos 20 me deram. One of my favorite stories is the story of a little English missionary by the name of Gladys Aylward. Gladys Aylward. Gladys Aylward. Gladys Aylward é uma das minhas histórias preferidas desse missionário inglês. She was about 6 years old in church in England. She heard a call to be a missionary in China. Ela tinha 6 aninhos de idade e na igreja escutou um chamado para ser missionária na China. But Gladys wasn't very good with her studies. Mas a Gladys não era muito boa na escola. There were things, practical things that she could do, but she was never very good at the academics. Coisas práticas ela fazia bem, mas coisas acadêmicas que precisavam de cérebro, não era muito boa. And so in England, they have this system there. When you get to be about 15, you take a test. Então em Inglaterra tem um sistema que quando você chega nos 15 anos, eles têm um SAT, eles têm um teste. And depending upon the results of that test, either you can go forward into academic studies, or they will suggest that you get into something more in the line of manual labor. Dependendo do resultado daqueles testes, sugere, você pode continuar para uma boa universidade, ou então vai fazer algum trabalho manual. So Gladys got to be 15, she took the test. Quando a Gladys completou 15 anos de idade, ela fez aquele teste. And failed the test. E não passou. They suggested that she get a job. E eles sugeriram, pega um trabalho. So she took a job as a domestic maid in London. Então ela foi ser empregada doméstica em Londres. And
She did that for several years. E fez aquilo por vários anos. But that call to China was always in her heart. Mas aquele chamado para a China estava sempre no coração dela. But she thought there was no way that she could possibly ever do that. Mas ela pensava, não tem nenhuma maneira que jamais poderei fazer isso. And then a mission organization opened a training school within a few blocks of where she lived. Então, umas poucas quadras perto de onde ela vivia, uma organização missionária começou a dar algumas aulas. So she thought, well, maybe I can go to that school and they'll send me out as a missionary. Então ela falou, talvez eu possa ir nessa escola estudar e eles vão me enviar como missionária. Well, she found out that she would have to take 3 months of experience. Então, ela descobriu que ela teria que ter 3 meses de experiência. And if she passed that time, that she could keep on studying and be sent out. Então, se ela passasse aqueles 3 meses, ela poderia continuar estudando e depois ser enviada. But if she didn't pass that, she would have to drop out. E se ela não passasse, ela teria que sair. She studied 3 months, Ela estudou 3 meses, took the test, fez a prova failed again. e não passou. So she went back to working as a domestic maid. Ela voltou para o trabalho de empregada doméstica. But that call of God never left her. Mas aquele chamado de Deus nunca abandonou ela. And so one day she thought, if there's no mission that's willing to send me or train me, Então um dia ela falou para ela mesma, sabe o que? Você não tem nenhuma missão que quer me enviar. I'll go on my own. Eu vou sozinha, vou por mim mesma. So she saved up some money Então ela economizou um pouco de dinheiro, and sold everything that she could, vendeu tudo que ela tinha, filled up a suitcase, fez a sua malinha and took a train across Europe, e pegou um trem que cruzava a Europa went up through Russia, e que passava pela Rússia and got out to Manchuria. e chegou a Manchúria. And when she got there, she found out the train wasn't going to go on. E quando ela chegou lá, ela viu que o trem não ia continuar dali. They were in a war, Eles estavam em guerra and the train would not go forward or it would not return to the place it came from. e o trem não seguiria adiante mais nem voltaria para de onde tinha vindo. So what's this young woman going to do? O que essa jovem ia fazer? Well, she decided to go back to a city that she'd gone through. Ela decidiu voltar para uma das cidades que ela tinha passado. So she grabbed her suitcase and started walking on the railroad track. Então ela pegou a mala dela e começou a caminhar em cima do trilho. It was a cold time of the year, E era um tempo bastante frio do ano, but she walked for 3 days. mas ela caminhou por 3 dias. And then she went and presented her documents to the local official. E ela chegou a um oficial local e apresentou os documentos dela. And he looked at it, and for profession, she had written in missionary. E ele quando abriu o documento, olhou a profissão, ela tinha escrito missionária. He scratched that out Ele passou um risco em cima daquilo and wrote in machinist. e escreveu maquinista ou machinista. Okay? She went to her hotel, Ela foi para o hotel dela and that night 2 people came to the door. e naquela noite 2 pessoas vieram à sua porta And they said, you are in a very dangerous position. e lhe disseram: você está numa posição muito perigosa. If you stay here, you will be taken prisoner. Se você permanecer aqui, vão te levar como prisioneira And you will spend the rest of your life working in a factory without pay. e você vai passar o resto da sua vida trabalhando numa fábrica sem pagamento. Who does she believe? Quem que ela creu? Well, she accepted their word and fled from that place. Ela creu no que eles disseram e fugiu daquele lugar. And she found a way to go up over north and come down through the ocean, came down to Japan, and from Japan into China. Ela encontrou maneira de cruzar as montanhas, chegar no oceano, passar pelo Japão e dali baixando até a China. And she had a place that she wanted to go. She had a place she wanted to go. Yeah. Ela tinha um lugar onde ela queria chegar. There was a little Scottish missionary whose husband had died and she needed help. Havia uma missionária escocesa que o esposo tinha falecido e ela precisava de ajuda.
But how was she going to get there? Mas como que ela ia chegar na casa daquela mulher? Well, she found out that there was a caravan of mules going up there. Ela descobriu que tinha uma caravana de mulas que iam até lá. And so she rented a space on the mule Então ela alugou o seu assentinho na mula and went up to that city where the missionary lived. e foi até aquela vila onde aquela missionária vivia. And she practically fell off the mule. E quase que caiu da mula. And the missionary saw her and said, "Who are you? E a missionária olhou para ela e perguntou: quem é você? And what are you doing here? E o que você está fazendo aqui? What do you want?" O que você quer? She said, "Well, I came here because I think God is calling me to help you." E ela falou: bom, eu vim aqui porque eu pensei que Deus queria que eu viesse para te ajudar. So what did they do? Então, o que eles fizeram? They opened up a little inn for mule drivers like the ones that she had come with. Eles abriram uma pensão para aqueles que cuidavam das mulas, que viajavam nas mulas, um cara que pudessem ficar. And they set apart a place for the mules to stay, E lugar à parte onde as mulas podiam ficar. and where the drivers could sleep on another part. E outra parte onde os que dirigiam, guiavam as mulas pudessem descansar. And every night they offered them a good meal. E todas as noites ofereciam uma boa comida para eles. And after the meal, the other Scottish woman who knew some the Chinese language, E depois da comida, aquela missionária que já sabia um pouco mais de chinês, she would tell Bible stories. ela contava histórias da Bíblia para aquelas pessoas. Well, pretty soon their work was noticed by government officials. De repente, os oficiais do governo chegou ao ouvido deles a notícia do que elas estavam fazendo. And this was before the time of communism. Isso foi antes do tempo do comunismo. And so they invited them to do a little reform in the penitentiary. E convidaram se elas podiam fazer uma reforma no sistema da penitenciária deles. And they did a wonderful job over there. E foram e fizeram um trabalho maravilhoso lá. And then the Second World War came along, E aí a Segunda Guerra Mundial veio. and the Japanese began to bomb that area. E os japoneses começaram a bombardear aquela área. So they asked her to take about 150 children and walk them up over the mountain to the other side where it would be more secure. Então pediram para elas: peguem 150 crianças, cruzem a montanha, levem-las para uma área que elas vão estar seguras. And they were able to arrive safely. E puderam chegar lá com segurança. A very famous film was made of this story. E um filme muito famoso foi feito dessa história, The Inn of the Sixth Happiness. que é a morada da sexta felicidade. At any rate, she was interviewed by Time Magazine. E ela foi depois entrevistada por Time Magazine. And then someone said, "Wouldn't you like to go back to England for a visit?" E alguém perguntou um dia para ela: você não gostaria de voltar à Inglaterra para uma visita? She had been there for several years, Ela já tinha estado lá por vários anos. and she had family that she wanted to see. E ela tinha família que ela gostaria de ver. She said, "Well, I'd love to go back, but I don't have money for it." E ela falou: eu gostaria de voltar à Inglaterra, mas eu não tenho dinheiro para ir lá. Well, they took an offering and got her the money to go back to England. E eles levantaram uma oferta e conseguiram dinheiro para ela poder ir à Inglaterra. And when she arrived there, she found out she was famous. Quando ela chegou lá, ela descobriu que ela era famosa. She had an audience with the Queen of England Ela teve uma entrevista com a rainha da Inglaterra and with many, many high government officials. e com muitos altos oficiais do governo. And then she began to travel through Europe. In every country she went to, she saw the head of state. E ela começou a viajar por vários países da Europa e todos vinham vê-la falar. But finally, she felt she should go back to China. Mas finalmente ela sentiu: tenho que voltar à China. But after the communists took over, there was no place for her. Mas depois que os comunistas tinham tomado conta, não havia lugar para ela. And she went to Hong Kong, E ela foi para Hong Kong. but that didn't work out. E não funcionou. So they went to what they used to call the Ilha Formosa, Então ela foi para um lugar que chamava Ilha Formosa, Taiwan. ou Taiwan. Yeah, it was the Portuguese that gave them the name of that island. Os portugueses tinham dado esse nome de Ilha Formosa. And there she started a little orphanage. E ela começou um pequeno orfanato lá. And she worked there for many E years trabalhou ali por muitos anos. and finally died.
e finalmente morreu. When they were going through her things, Quando estavam olhando as coisas dela, they found a little plaque on the wall. encontraram uma placa na parede And it said, God uses the weak. e dizia assim: Deus usa aqueles que são fracos. And below that she wrote in her own hand, or in her own writing, E abaixo daquelas letras, com as suas próprias letras, ela escreveu: I can do all things through Christ who strengthens me. com Jesus eu posso fazer qualquer coisa, porque Ele me dá força. Interesting that we read that verse, without me you can do nothing. E interessante que nós lemos o versículo anterior dizendo, ele falando: sem mim vocês não podem fazer nada. But now we read, I can do all things through Christ who strengthens me. Mas agora lemos: eu posso fazer todas as coisas através de Cristo, porque Ele me fortalece. Interesting, without him nothing. Então interessante, sem Ele nada, With him, everything. com Ele tudo. And that's the way it is for all of us. E assim é como é com todos nós. We can't do everything that we would like to do for the kingdom of God. Não podemos fazer tudo que gostaríamos de fazer para o reino de Deus, Not with our own abilities. não com a nossa própria habilidade, But if we are called by God, mas se nós fomos chamados por Deus and we have a vision to do e something, temos uma visão para fazer algo, God will give us the grace and the ability to do it. Deus nos dará a graça e a capacidade para fazer aquela coisa. You believe that? Você crê nisso? Do you believe it? Você crê nisso? Believe it? You really believe it? Você crê nisso de verdade? No, I ask, and so are you doing it? Então eu vou te perguntar: você já está fazendo isso? Oh, God's got something for you. Oh, Deus tem algo para você. It starts with this. Começa com isso aqui. Present your body as a living sacrifice. Apresenta você mesmo, seu corpo, tudo que você tem, como um sacrifício vivo e santo para Ele. Refuse to be conformed to the culture and the world in which we live. Recuse entrar na forma, no estilo de vida que o mundo nos oferece todos os dias. And allow God to transform you by the renewing of your mind according to the will of God. E permita que Deus transforme, que renove a sua mente com a sua palavra. Amen? Amém?